Aqui é o nosso 3 em 1, é muito bom ter a companhia de vocês nesta quinta-feira para a gente debater, trazer opinião crítica, algumas discussões dos nossos amigos e sempre liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir, de vez em quando algumas músicas, uma trilha sonora interessante que o nosso Zé Maria Trindade sempre nos proporciona, né, Zé Maria? Já vamos colocar todo mundo na tela para eu começar com ele hoje. Bem-vindo, meu amigo. É um prazer, estar aqui é bom demais, viu? É demais da conta. Alagane. Olá, com 30, feliz. Lógico, 30 anos de Jovem Pan é o momento mais feliz da história do Zé e eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa história. E aí, seu Segré, beleza? Beleza, e eu vou fazer um convite público ao Zé Maria, que amanhã e sábado estarei cantando tangos em Florianópolis, no SIC de Florianópolis, no Festival Internacional do Tango, e eu propus que convidassem ele para cantar. Qual era a música, aquele tango que você cantava, Zé Maria? Alvejante. Esse. Mas não aprovaram, não. Alvejante é boa. Não aprovaram. Você fica para a próxima. E aí, seu Piperno? Tudo bem, senhores? Eu estou aqui aguardando com muita expectativa todos esses concertos que a gente vai ter pela frente. Muitos, de todos os estilos musicais, tá maravilhoso. Vamos trazer os destaques do nosso 3 em 1 desta quinta-feira para você que nos acompanha. Qual é a música que vai tocar aqui na nossa pauta? Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal em inquérito que investiga a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos para prejudicar processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente não vai abrir o destaque aqui no nosso telão, é isso mesmo? Não tem problema, porque eu vou aqui no tete-a-tete. Em viagem à França, presidente Lula pede que Emmanuel Macron abra o coração para o acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente francês, por sua vez, afirma que precisa priorizar os produtores franceses. Ou seja, não seria tão simples assim. E depois do pedido do ministro Alexandre de Moraes, Interpol inclui a deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso 3 em 1. Três em 1, Jovem Pan. Participe do 3 em 1 com a hashtag 3 em 1 nas redes sociais. Coloque o seu comentário que ele sempre aparece acima da nossa tarja e eu jogo aqui para os nossos amigos também divergirem ou concordarem. É assim que funciona o nosso debate. Já vamos começar falando então o primeiro assunto de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro depõe nesta tarde para o inquérito que apura a atuação do seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Vamos então com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora, porque o Jair Bolsonaro também vai prestar depoimento no Supremo Tribunal na semana que vem. Vamos diferenciar as coisas para a nossa audiência, explicar direitinho aqui. Seu Anelli, conta aí, bem-vindo. Mas só hoje já são 2 depoimentos, viu, Evandro? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ex-presidente Bolsonaro passou agora há pouco aqui pela garagem principal da sede da Polícia Federal em Brasília, onde nesse momento ele presta depoimento. Ele chegou por volta das 2h35 da tarde e há mais de uma semana o depoimento dessa quinta-feira já estava marcado. Primeiramente, apenas para que ele prestasse depoimento, então, a respeito da atuação de Eduardo Bolsonaro, o filho 03 dele, que nesse momento encontra-se nos Estados Unidos. A gente relembra que Eduardo Bolsonaro deixou aqui o Brasil no mês de março, pediu licença do mandato como deputado federal e desde então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, por meio de uma representação do líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias, Eduardo Bolsonaro tem agido contra a soberania nacional. Ele teria pressionado, então, autoridades americanas a aplicarem sanções contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos que envolvem Jair Bolsonaro na Suprema Corte. Por conta disso, a Procuradoria-Geral da República aceitou e apresentou também a denúncia de coação no curso do processo, obstrução de justiça e tentativa de abolição da soberania do Estado brasileiro. São pelo menos 3 crimes aos quais, então, a Procuradoria-Geral da República acusa Eduardo Bolsonaro e, no âmbito dessas acusações, o ex-presidente Bolsonaro presta depoimento, nesse momento, aqui na Polícia Federal, há cerca de 1h30, mais ou menos.
No dia de hoje, o ex-presidente Bolsonaro acabou recebendo uma intimação para que ele aproveitasse essa vinda aqui à sede da Polícia Federal para prestar depoimento a respeito de um outro assunto que, de certa forma, tem ligações também com a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Trata-se do caso da deputada federal Carla Zambelli, ela que deixou no final de maio o Brasil por fronteira terrestre, na região de Foz do Iguaçu, acabou se dirigindo à Argentina. Na capital argentina, Buenos Aires, ela embarcou rumo a Miami, nos Estados Unidos, e de lá, então, de acordo com informações que circulam nas redes sociais, ela já embarcou e já chegou, inclusive, na Itália, mas ela não especificou em qual cidade da Itália ela se encontra. Ela acabou deixando aqui o Brasil depois que saiu a condenação dela na primeira turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para emitir um dado falso, um documento falso sobre um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes e que, curiosamente, era assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações, Carla Zambelli, inclusive, atuou, nesse caso, com a ajuda do hacker Walter Delgatti. Então, Bolsonaro também presta depoimentos nesse sentido a respeito da atuação de Carla Zambelli. Primeiramente, a respeito de Eduardo Bolsonaro, os policiais, os investigadores querem saber se existe algum tipo de patrocínio, de ajuda de Jair Bolsonaro em relação ao filho, a permanência dele nos Estados Unidos, como tem sido a comunicação entre os dois. E, no caso de Carla Zambelli, os investigadores querem saber que tipo de envolvimento existe em relação a Bolsonaro com essa suposta invasão, que já foi apontada, então, pela Justiça do sistema do Conselho Nacional de Justiça, e se, inclusive, existe algum tipo de incentivo de Bolsonaro para que Carla Zambelli atue da mesma forma como Eduardo Bolsonaro já está atuando nos Estados Unidos, mas dessa vez na União Europeia. Portanto, a gente segue aguardando aqui, Evandro, esses depoimentos no âmbito de 2 processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro deve sair aqui por esse portão nas próximas horas. Esses depoimentos devem durar mais algum tempo e a gente segue acompanhando aqui. Não existe a expectativa de que Jair Bolsonaro pare aqui para falar com a imprensa, mas mesmo assim a gente segue acompanhando. Claro, Nelly, ótimo trabalho para você aí na sede da Polícia Federal. Ô Fábio Piperno, para você qual é a relevância desse inquérito contra Eduardo Bolsonaro e que agora houve seu pai e também ex-presidente Jair Bolsonaro? Com todo respeito, tempo perdido. Veja, por mais, digamos, discordâncias que eu possa ter em relação à família Bolsonaro e por mais suspeitas que eu também tenho, o fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agindo politicamente da forma como ele julga a mais indicada. O fato de algumas autoridades aprovarem ou discordarem desse modus operandi, isso é irrelevante, ele não precisa combinar isso com ninguém. Né? Então, se eu discordo dessa investigação, eu confesso para você que eu continuo desconhecendo as razões pelas quais o presidente Bolsonaro é chamado a depor sobre isso. Ele está sustentando o filho dele? E aí? É o direito que ele tem. Enfim, eu conheço pais e mães que ajudam a manter os filhos até o último dia de vida deles. E qual é o problema? Cada um faz o que bem entende. Veja, eu confesso que eu preferiria que lá atrás a justiça brasileira tivesse investigado melhor a questão do hacker no Palácio do Planalto, principalmente depois de toda a campanha contra o sistema de votação, contra as urnas eletrônicas algo que inclusive terminou, história que termina inclusive com o processo contra a Carla Zambelli e o hacker. Veja, receber um hacker naquele momento, em qualquer momento é algo gravíssimo, naquele muito mais, fazê-lo com que ele fosse visitar o grupo das Forças Armadas que trabalhava também na Justiça Eleitoral, pior ainda. Então, se não foi feito nada naquele momento, eu acho que o que está acontecendo agora é infinitamente menos grave do que aquele episódio. Sobre o infinitamente menos grave, ou sobre as ações de Eduardo Bolsonaro, eu quero saber a tua avaliação, Zé. Você acha que ele realmente está conspirando junto a autoridades americanas para interferir
ou impedir um processo na Justiça, no Supremo Tribunal Federal do Brasil? Não, não há conspiração de um só. Aquela história de uma andorinha só não faz verão é verdade, não tem conspiração. Não tem um grupo lá, tem um lobby, tem um trabalho. E todo mundo, como diz o Piperno, e eu concordo com ele, tem o direito, né? O que eu presto atenção é numa espécie de perseguição jurídica, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e família. Ele vai se transformar num depoente profissional. Eu já contei até 8 depoimentos dele. Alguns ele ficou em silêncio e tal, mas enfim, foi até a autoridade policial. Então, tem alguma coisa de estranha de convocar tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento. Isso é uma abordagem que não é usual. É um tipo de assédio jurídico, eu diria. É um termo que eu acabei de inventar. Nem sei se existe assédio jurídico, mas é muito bem inventado, porque isso é um assédio jurídico, né? 8, eu contei 8, eu não tenho mais tempo para contar, mas são mais de 8 em 5, agora esse é o 6º inquérito, né? E na segunda-feira tem outro depoimento importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar cara a cara, olho no olho do ministro Alexandre de Moraes, né? Aí já no processo aquele, por tentativa de golpe, né? O processo na primeira turma. Então, assim, mais uma vez chamam, e agora para duas uma vez, 2 inquéritos. O que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro com a fuga de Carla Zambelli? Eu não estou entendendo. Muito pelo contrário. A informação que eu tenho é que o grupo ficou irritado, não quis falar, não quis defender a Carla Zambelli, para se ter uma ideia. Então, assim, eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem todo o direito, ele não tem prisão decretada, o passaporte dele não está retido e, enfim, ele fez tudo certinho, pediu licença da Câmara, foi para os Estados Unidos, ele tem o direito, como fez o Jean Willis, e não tem inquérito contra Jean Willis por isso. Quero te ouvir, Segré. Esse é o ponto. Adorei trazer o Jean Willis aqui, porque ele fez alguma coisa parecida na época. Saiu, ele sentiu que estava ameaçado, foi no exterior, se guardou no exterior, não é a palavra asilo, porque não foi isso que pediu, mas ele se sentia ameaçado e ele saiu. E quando alguém dava entrevista de lá, dava entrevista de lá. Lógico, mas vamos imaginar, troquemos Eduardo Bolsonaro, Jean Willis e coloquemos qualquer um de nós ou qualquer pessoa que está nos assistindo. Ele sente que está de alguma maneira sendo ameaçado por uma pressão jurídica, por um assédio político ou o que for que seja. A gente vai ficar quieto? Não, vai tentar mostrar perante quem quer que seja e que escute que nós estamos sendo seguidos, perseguidos, assediados ou o que for. É normal, é uma atitude de defesa. Se isso não configura em crime, não consigo entender o motivo pelo qual tem inquérito aberto, perguntando para o pai. Imagina assim, você está ajudando seu filho? E qual é o problema? Se estivesse, eventualmente, por que eu tenho que dar explicações para quem quer que seja se eu estou ajudando meu filho? Se o Bolsonaro está ajudando o filho dele. Isso considera um delito? Não. Então não tem por que dar explicação. Concordo também com você, Maria. É chamar o Bolsonaro para tudo. Só faltou fazer uma cariação com a baleia na época que ele teoricamente tinha importunado. É ridículo. Mas é o que estamos vendo e isso dá mais força ainda à defesa do Eduardo Bolsonaro lá dizendo, tá vendo? Eu estou aqui defendendo a minha posição e estão chamando meu pai para declarar sobre a minha posição aqui. Quando está no outro lado do mundo, Estados Unidos, não é porque Eduardo Bolsonaro vai no Congresso americano que alguém vai colocar uma sanção contra quem quer que seja. Mas pode ser, sim, que ele esteja mostrando, da mesma forma que Lindenberg Faria levou 600 páginas para a Polícia Federal. Um está tentando se defender, o outro está tentando acusar a quem quer se defender. É do jogo, mas isso não configura delito. Cada vez fica mais exposto que a situação é porque se chama Eduardo Bolsonaro. Se chamasse Eduardo Cini, ninguém estaria pensando nisso. Pelo amor de Deus. Fala, seu Alan Gani. Olha só. Está querendo me colocar, incluir no processo aí para você ouvido na Polícia Federal. Tô brincando. Evandro Bolsonaro, é o seguinte... Bem direto ao ponto, qual que é o crime que Eduardo Bolsonaro cometeu? Não tem. Então não se justifica um inquérito contra ele. Ele está sendo investigado
Pelo quê? Não é que o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos resolveu abrir uma investigação contra uma autoridade aqui do judicial, ao Deus dará, do nada, né? Não, tem um fato, tem um motivo e ele está colaborando com essa investigação. É claro que se o Departamento de Estado inventasse isso em conluio com Eduardo Bolsonaro, os membros do governo norte-americano estariam incorrendo um risco com a própria justiça dos Estados Unidos. Portanto, não há crime nenhum. E o que o pai dele, Jair Bolsonaro, tem a ver com essa história? Absolutamente nada. E aí eu vou ter que concordar com o nosso decano aqui, com o Zé Maria Trindade. E Zé, existe sim o termo assédio jurídico. Na verdade, estão fazendo uma perseguição política, uma espécie de intimidação para não colaborarem, né? O Eduardo Bolsonaro não colaborar com a justiça norte-americana, com o governo norte-americano, por meio, sim, de um assédio jurídico. Nada mais é que você abrir um processo, uma investigação, sem um motivo real e concreto e justificável.